O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, também conhecido como CISA, é um tributo municipal que incide sobre transmissões realizadas inter vivos. O ITBI é a sigla para o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Ele é aplicado sobre transferências de propriedade de um imóvel, abrangendo compra e venda, doação, permuta, herança, entre outras formas de transferência. O imposto é regulamentado por leis municipais, com alíquotas variáveis conforme o valor do imóvel e as regras de cada município. Em Cascavel, atualmente, a alíquota é de 2%. É uma fonte essencial de receita para os municípios, além de auxiliar no controle e documentação das transferências de imóveis, garantindo o registro legal das transferências de propriedades e pagamento dos impostos correspondentes. Ele financia os serviços públicos, como iluminação pública, coleta de lixo, manutenção do asfalto, fornecimento de água, de energia, saúde, educação, entre outros. A partir da Constituição de 1988, o ITBI passou a desempenhar um papel crucial na estrutura tributária municipal, contribuindo para a gestão financeira das cidades e a legalidade das transações imobiliárias. Sua base de cálculo varia conforme o município, usando o valor de venda ou valor venal do imóvel. A alíquota geralmente é entre 2% e 3%. Ela é definida pelo município. O cálculo é bem simples. Multiplica-se o valor do imóvel pela alíquota. O valor real do imóvel, considerando os fatores como localização e estado, é crucial na determinação do ITBI. Assim, o imposto reflete tanto o valor da transação quanto as nuances do mercado imobiliário e do próprio imóvel. Contribuinte e responsáveis. No ITBI, é o comprador do imóvel que se torna o contribuinte para recolher este imposto e deve ser pago antes da negociação e assim oficializá-lo. As obrigações acessórias. As obrigações acessórias que estão atreladas ao ITBI são declarações, registros e escriturações para validar todos os trâmites envolvidos na aquisição e venda do imóvel pretendido. Dentre estas obrigações, vale destacar a escrituração pública, que é um documento formal da transferência do imóvel, registro de imóveis, que é um registro para validar juridicamente a transferência do imóvel. Nós temos também a declaração do ITBI, que é um documento preenchido pelo contribuinte comprador do imóvel e apresentado na prefeitura, onde neste documento é informado os dados da transação do imóvel, do comprador e vendedor, entre outras informações. Temos também a guia do pagamento, que por fim esta é uma guia que finaliza todos os processos das obrigações acessórias para a aquisição do imóvel, perante o imposto recolhido. Este deve ser pago conforme a data do vencimento estipulada na guia, com o valor calculado em razão da alíquota do imóvel. Sobre o conceito. Bom, a origem de pagar o tributo no caso do ITBI é a escritura definitiva de compra e venda do bem. A incidência do imposto ela ocorre toda vez quando uma transação de compra e venda de um imóvel no Brasil, ou seja, deve ser pago então aí o ITBI. Em casos de imunidades, bom, ela é aplicada através da transferência de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de uma pessoa jurídica como parte de seu capital social, assim como em casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de uma pessoa jurídica. Apuração e recolhimento. A base de cálculo do imposto é o valor da avaliação administrativa ou o valor da transação pactuada no negócio jurídico, caso este seja maior, na arrematação, no leilão e na adjudicação de imóvel. A base de cálculo é o preço pago ou o valor da avaliação judicial sobre o bem penhorado. O imposto será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido como base de cálculo a alíquota de 2%, com exceção para os casos de financiamento de habitação popular de até 80 metros quadrados, através do sistema financeiro de habitação, mantido pelo governo federal, estadual ou municipal, cuja alíquota será 0,5% em Cascavel. O recolhimento. O recolhimento do imposto deverá ser efetuado integralmente no ato do lançamento. A opção do contribuinte, o imposto a pagar poderá ser parcelado em até 6 parcelas iguais, mensais e sucessivas. Nenhuma parcela será inferior a R$ 50 e o imposto de valor inferior a R$ 100 será pago de uma só vez. A primeira parcela deverá ser paga no ato do parcelamento.
As demais parcelas vencerão mensal e sucessivamente no mesmo dia do pagamento da primeira. Sobre parcelas pagas com atraso, incidirão correção monetária, juros e multa. A guia do ITBI quitada só será fornecida após quitado integralmente o parcelamento. Legislação aplicável. O imposto recolhido só será restituído em caso, em face de anulação de transmissão ser decretada pela Justiça em decisão definitiva, em face da nulidade do ato jurídico ser decretada pela Justiça em decisão definitiva, em face da rescisão contratual ou cancelamento da arrematação, conforme previsto no artigo 1136 do Código Civil Brasileiro. Das penalidades. O adquirente de imóvel ou de direito sobre o mesmo, que não apresentar o título à repartição fiscalizadora no prazo legal, fica sujeito a multa de 20% do valor imposto. A falta de recolhimento do imposto. Bom, como reflexo e impacto social do ITBI, é através da regularização do mesmo que você consegue fazer o registro do imóvel e a escrituração do bem, ou seja, ela passa do nome do proprietário antigo para o novo proprietário. Em casos de distorção ou incentivo pela ITBI, a distorção do valor venal diante do real. Ou seja, o valor venal do imóvel é uma estimativa de preço que o poder público faz nos casos de transação da propriedade. Bom, ela penaliza o comprador do imóvel, gerando o imposto acima do preço negociado. Com isso, não somente o ITBI fica mais caro, mas os valores pagos no cartório também aumentam. Em casos de finalidade do ITBI. Bom, a principal função do ITBI é permitir que os cidadãos de cada município tenham acesso a serviços como pavimentação das ruas, coleta de lixo, instalação e abastecimento de água tratada, fornecimento de energia elétrica e outros serviços, e projetos relacionados ao fornecimento de infraestrutura adequada para a cidade, o que o torna o imposto imprescindível para o bom funcionamento da administração pública municipal. Então, a gente concluindo todos os temas abordados sobre ITBI, podemos dizer que ele é um tributo essencial para a arrecadação municipal e assume um papel crucial no desenvolvimento das cidades. Ele é uma fonte de receita para financiamento de serviços públicos, investimentos em estruturas e obras públicas promovendo o desenvolvimento urbano, e assim melhorando a qualidade de vida dos contribuintes locais. Então, devido à sua complexidade, é necessário se manter informado sobre suas mudanças tanto nas leis, como na forma de recolhimento do imposto e a alíquota praticada, naquele momento quando for adquirir um novo imóvel. Para isso, sempre buscar um profissional na área tributária, que ele possa auxiliar para os trâmites envolvidos. O ITBI ainda é um imposto muito importante, porém, alguns desafios precisam ser superados para o recolhimento deste, de uma forma equitativa, pois podem existir desigualdades nos valores dos imóveis, sendo tributado desproporcionalmente em relação ao valor de mercado. Outro desafio a ser superado no Brasil é a evasão fiscal no recolhimento dos tributos. A complexa legislação e a burocracia do ITBI podem incentivar a sonegação do imposto e assim diminuir a receita municipal e gerar desequilíbrio nas contas públicas. Para tanto, é necessária a digitalização e o uso de ferramentas tecnológicas como a inteligência artificial para desburocratizar os processos no recolhimento do ITBI. A criação de plataformas digitais integradas permitirá também a consulta de informações sobre os imóveis, a emissão de guias de pagamento e acompanhamento de processos de forma online. A inteligência artificial também poderá ser utilizada para automatizar tarefas repetitivas e também ajudar na fiscalização e identificar possíveis irregularidades. E para finalizar, entender sobre como funciona o recolhimento do ITBI e saber quais as circunstâncias que deve ser buscada a ajuda de um profissional, isso pode garantir a realização de bons negócios e evitar surpresas desagradáveis na hora de colocar no papel os custos de uma operação imobiliária.